depois é preciso dar também mérito ao presidente Lula, que teve coragem de romper com a sua base partidária ao dizer que ia manter essa política econômica nos trilhos, porque ele sabia que, ao desafiar as suas bases, a aceitar as bases da política econômica, ele poderia implementar a sua agenda de reforma social, que era a prioridade. Portanto, saber escolher as prioridades, saber escolher as brigas que nós queremos comprar é fundamental, e esse é um ato de liderança que nós não podemos fugir nesse momento. A eleição de 2010 definirá o governo que comandará a nação no momento crucial da história do Brasil. Nós vamos decidir se queremos trilhar o caminho do crescimento sustentável, do fortalecimento das instituições democráticas e da redução das desigualdades sociais, ou se vamos sucumbir às tentações populistas que ameaçam, mais uma vez, corroer as conquistas políticas, econômicas e sociais dos últimos 15 anos. E não é preciso nenhum grande ato para se fazer isso, para esse retrocesso. É só nos acomodarmos na nossa zona de conforto. Se nós fizermos só isso, nós sucumbiremos e nós perderemos muitas dessas grandes conquistas que é de todos nós. Promessas de campanha e programas de governo não fornecerão respostas aos desafios de liderança. Eles não ajudarão a diminuir a distância entre o que prometemos e o que fazemos. Os desafios de liderança nos levam a enfrentar questões de princípios, de valores, de convicção e de propósito. E aqui eu convidaria todos os participantes do CLP, em todos os debates, a abordar 3 grandes questões fundamentais. Primeiro, quais são os valores inegociáveis para nós? Quais são os valores que nós não abriremos mão de forma alguma, mesmo que tenhamos de perder a próxima eleição, para manter o país no rumo certo? Um exemplo histórico que eu gosto muito de citar é o do general de Gaulle. O de Gaulle, no final da guerra, foi convidado a ser primeiro-ministro, presidente do seu país naquela época, e ele disse que com aquele arcabouço constitucional não teria paz na França, a França não seria uma potência democrática. Ele se retirou do poder, ficou 13 anos no exílio, até ser provado que ele tinha razão. E aí o chamaram para fazer a Quinta República em 1958. Isso é que acreditar em valor. Segunda pergunta é: quais são as mudanças transformadoras que devemos priorizar e por quê? Estamos dispostos a correr os riscos político-eleitoral, a mobilizar as pessoas em torno dessas mudanças e termos coragem suficiente para liderar com perdas momentâneas para assegurar ganhos futuros? E a terceira pergunta é a mais difícil, talvez. Como administrar as frustrações e a impopularidade nos momentos críticos dessas reformas transformadoras? Como evitar que o desconforto gerado na sociedade não exceda o limite de tensão que as pessoas são capazes de suportar? Um líder que não compreende o limite dos seus liderados fracassará e perderá a legitimidade de liderar. Não é por outro motivo que o Churchill dizia que a coragem é a mais importante das virtudes, porque todas as outras dependem dela. O que nós temos que pensar nesse fórum é no legado que iremos deixar para as próximas gerações. Nós não pensamos muito em legado, nós pensamos muito curto prazo. E o Brasil precisa começar a pensar em legado se ele quiser realmente deixar instituições sólidas para os nossos filhos e netos. Mudanças transformadoras, como eu disse, elas têm que ser graduais, para enraizar no coração das pessoas e nas instituições, porque nós pedimos muito sacrifício das pessoas ao abrir mão de suas crenças e princípios e, às vezes, valores. As reformas no Brasil não caminham porque o esforço para preservar privilégios é muito maior do que a coragem e a determinação de promover mudanças. Reformas no Brasil não caminham porque temos enorme dificuldade de transformar projetos em propostas politicamente viáveis. A tirania do senso comum
do politicamente possível destroem a capacidade de pensar fora da caixa e servem para camuflar a nossa falta de coragem e de audácia para nos engajarmos em mudanças transformadoras. As desculpas técnicas sempre escondem desafios de liderança. Se conseguirmos, durante o Fórum do CLP, discutir os desafios de liderança que dificultam o avanço das reformas estruturais e definir algumas prioridades nacionais, nós já teremos dado um importante passo na direção de engajar a sociedade em mudanças transformadoras. E eu gostaria de terminar minha fala com uma citação que eu tirei de um dos meus escritores favoritos, Marcel Proust, que diz assim: há pessoas que nunca acham o caminho do seu encontro, porque, na verdade, sempre que se aproximam da trilha certa, fazem questão de se desviar, embora fingindo estar procurando. É muito mais fácil para alguns viver na falsa procura do que na responsabilidade de encontrar. Muito obrigado.